E aí galera, aqui é a Juke e hoje eu trago para vocês uma placa-mãe da Asus, a TUF B360M Plus Gaming BR. BR porque ela é uma produção nacional, ou seja, ela tem um valor mais em conta em comparação com a versão dela importada. Acaba ficando mais fácil para o consumidor final. O pessoal que está de olho em algum setup novo para a 8ª geração dos processadores da Intel, fica de olho, na descrição segue o link da Kabum. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu like. Vamos aos detalhes agora. Essa placa, como eu acabei de falar, ela recebe a 8ª geração dos processadores Core da Intel. E quando eu falo que essa placa-mãe é para a 8ª geração, eu estou deixando bem claro que ela não tem retrocompatibilidade com 6ª e 7ª geração, apesar da gente ter o mesmo soquete. Mas por que a Asus fez isso? Não é a Asus que decide isso, é a Intel. E normalmente a Intel ela mantém uma compatibilidade para no máximo 2 gerações. Então talvez esse chipset ainda tenha suporte na 9ª geração, mas isso só a Intel vai decidir, né, no futuro, quando lançar a próxima geração. Isso aí a gente vê caso a caso. Bom, 8ª geração dos processadores da Intel, temos aqui um DigiPlus VRM, para quem não sabe. VRM é a parte da placa-mãe que vai controlar a energia. Isso acaba sendo muito mais importante quando a gente for falar de uma placa-mãe com chipset Z, né, que são chipsets para overclock. Mas mesmo se tratando aqui de um chipset B360, é importante a gente ter um VRM digital para que a gente tenha uma energia exata. Isso faz com que o nosso componente, o nosso processador, que acaba sendo um produto bem caro, né, ele não desgaste. É a mesma coisa do que se a gente tivesse um eletrodoméstico e tivesse muitos picos de energia na nossa rede. O VRM ele faz com que não existam esses picos, a gente consegue uma performance melhor e também a durabilidade, que acaba sendo importante aí aqui no Brasil, com os preços elevados e tal, para a gente não ter nenhum componente queimando. Esse VRM vai disponibilizar 4 fases para o nosso processador, uma fase para GPU e uma fase para memória, ou seja, quando a gente desce aqui a gente vai encontrar os nossos PCI Express, os slots, onde a gente vai instalar as nossas placas de vídeo e as placas de expansão. Como a gente só tem um slot PCI Express X16, obviamente só uma placa de vídeo pode ser instalada. Não temos opção de Crossfire X nem de SLI. E o slot PCI Express X16 também vai contar com o ASUS Safe Slot. Isso é essa placa metálica, que a gente vai encontrar tanto na parte de cima quanto de baixo, e soldas mais reforçadas. Para quê? Para que a gente possa instalar placas de vídeo mais pesadas, aquelas customizadas, não as referência. Aquelas customizadas que tem dissipadores enormes, acaba ficando pesado, acaba ficando grande, e aí a gente tem essa garantia de que o nosso slot não vai ceder, não vai quebrar, não vai ter nenhum problema mesmo instalando placa maior, beleza? Temos também mais 2 slots PCI Express X1, os slots de expansão, a gente pode fazer a instalação aqui de, sei lá, uma placa de captura, alguma placa de áudio com uma qualidade maior, de repente uma placa de rede. Na parte de armazenamento, ela vai ter 6 portas SATA 3. A banda máxima, quando a gente fala de SATA 3, é 6 GB por segundo. Mas para complementar, ela também vai contar com 2 slots M2, um aqui nessa parte de cima e um aqui embaixo. Os slots M2, eles podem, né, no geral, assim, em todas as placas, eles podem estar usando SATA, no caso seria o SATA 3, PCI Express X2 ou PCI Express X4. No caso de 2 vias PCI Express, a banda máxima é 16 GB por segundo e no caso de 4 vias PCI Express, a banda máxima fica em 32 GB por segundo. No caso dessa placa aqui, um dos slots vai trabalhar ou em SATA ou PCI Express X4 e o outro slot em PCI Express X4 apenas. Essa placa tem LEDs RGB nela e também suporte ao AuraSync. Além disso, para complementar, ela conta com um conector de fita RGB, ou seja, seu gabinete também pode ter esses efeitos e todos os dispositivos que você tiver que tem suporte ao AuraSync podem ter os seus efeitos RGB sincronizados, tudo customizado via AuraSync, via software.
Na parte de áudio, a ASUS ela tem um cuidado muito especial, sempre deixando o sistema de áudio completamente isolado dos outros componentes. Existe um recorte no PCB, ou seja, a gente não vai ter nenhuma interferência, nenhum ruído vindo dos outros componentes e afetando negativamente o nosso áudio. E o nosso controlador aqui é um Realtek ALC887. Essa placa também conta com alguns conectores para facilitar a conectividade. Alguns conectores para o painel frontal do seu gabinete. 2 conectores USB 2.0 e um conector USB 3.1 de primeira geração. Cada um desses conectores suporta até 2 portas e o seu gabinete, obviamente, precisa ter suporte a essas tecnologias, né? De USB 2.1 e 3.1 de primeira geração. Na parte de refrigeração, ela vai contar com mais 2 conectores para fãs, para ventoinhas, para refrigeração do sistema como um todo, além do conector para o cooler do processador. E para finalizar, os conectores do nosso painel traseiro. 2 USBs 2.0, um conector PS2, as saídas de vídeo da placa vão ficar em DVI e HDMI, uma USB 3.1 de primeira geração do tipo C, 2 USBs 3.1 de segunda geração, o conector RJ45. Na parte de rede, o controlador é um Intel i219V e como a gente está falando de uma placa TUF, ela vai ter o TUF LAN Guard. Isso significa que você não precisa se preocupar com picos de energia e eletrostática que possam vir pelo seu conector de rede. Isso acontecia com mais frequência antigamente, né? Hoje a gente já pode ficar tranquilo que mesmo se a placa não for TUF, a ASUS também tem uma tecnologia chamada ASUS LAN Guard. Como essa aqui é uma placa TUF, além dela ter as proteções normais já do ASUS LAN Guard, ela vai ter proteções extras também nos conectores USB e o painel traseiro é também inoxidável. Além disso, a gente vai ter chokes, MOSFETs e capacitores que foram especialmente selecionados focados nessa parte de durabilidade e resistência, garantindo à placa o certificado militar de confiabilidade. E por fim, temos os nossos conectores de áudio e é assim que eu termino o vídeo de hoje. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, podem colocar aqui embaixo nos comentários e a gente auxilia vocês na medida do possível. Espero que você tenha gostado. Se você ainda não deixou seu like, esse é o momento, os momentos finais do vídeo. Se inscreve se você ainda não fez isso e também, claro, ativa as notificações. Eu vou ficando por aqui e até a próxima! Na parte de refrigeração, ela vai contar com mais 2 conectores para fãs, para ventoinhas, para refrigeração do sistema como um todo, além do conector para refrigeração, para o cooler do